Boa noite, senhoras e senhores. É com alegria que retornamos à casa Allan Kardec para continuarmos os assuntos trazidos hoje à luz da doutrina espírita. Os lembretes, os ensinamentos do nosso mestre e amigo Jesus. Para isso, nós convidamos a todos em que seus lares, aonde se encontrem, no ambiente de trabalho, aonde estiverem, possam, junto com nós, aqui da casa, fazermos uma união de pensamentos e assim podemos pensar, nos lembrar de Deus, o Pai, o Criador, junto com Jesus e todos os espíritos que fazem nesse momento assistência nessa casa e fazemos a nossa oração. Então, que nesse momento nós possamos sentir a presença desses bons espíritos, desses espíritos que descem até esta casa, nos envolvem nessa energia de amor e de assistência. Trazem até nós, aos nossos corações, a calma necessária a fim de suportarmos todas as divergências, as acusações, todos os momentos de tristeza que porventura nós estejamos passando e nos fortalecendo para seguir em frente, rogando a proteção dos mentores espirituais da casa, a permissão de Jesus, o nosso mestre e amigo, a todos que se comprazem na avalanche do Dr. Bezerra de Menezes, nós iniciamos mais um encontro com Deus e com Jesus, hoje, gratos que somos, que assim seja. Amigos, irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre a continuidade do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que também tinha o pseudônimo de Irmão X. A psicografia do livro Boa Nova, de Chico Xavier, nos traz reflexões profundas sobre o trabalho de Jesus no começo da sua jornada nesse planeta. No começo da sua jornada, do seu trabalho, encarnado no planeta Terra, ao contrário de todos nós que reencarnamos. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar de uma fala de Haroldo Dutra Dias. E eu gostaria que os irmãos, que os amigos em casa, pudessem fazer junto comigo essa reflexão. É quase que uma regressão, mas uma regressão de pensamentos, de análise, de observações, ao qual o Haroldo Dutra Dias propõe, e eu quero passar para os irmãos que estão em casa, do seguinte objetivo. Nós, com as nossas qualidades, mas com os nossos defeitos, como é que nós éramos há 100 anos atrás? Como é que eu me comportava 100 anos atrás com essas minhas qualidades e com ainda os meus defeitos, minhas vicissitudes? Como é que eu agia perante a sociedade? Vamos mais longe, mais profundo. Vamos voltar no tempo há 500.000 anos atrás. 500.000 anos atrás, como é que eu me relacionava com a minha esposa, com o meu marido? Como é que eu agia diante dos meus filhos? Vamos mais profundo. Vamos a 900 milhões de anos atrás. Parece que a gente nem tem como fazer um dimensionamento do que nós éramos e de como é que nós nos comportávamos naquele tempo. Pois eu chamo essa reflexão e essa regressão de pensamentos para chegar no ponto de que Jesus Cristo, há 4 bilhões e meio atrás, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele já era o governador do nosso planeta. Jesus já era o governador do planeta Terra. Então a gente faz uma reflexão profunda sobre isso. E no livro Revista Espírita,
em 1868, se não me falha a memória, no mês de fevereiro, era dito lá por São Luís e Lamennais de que quando o espírito evolui, e ele chega no estágio de espírito puro, o espírito angelical, ele é convidado, como se assim fosse, a galgar mais evoluções, que são a evolução de Cristo. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que os sistemas solares, aonde Jesus evoluiu, não existem mais. Já não fazem mais parte do cenário universal. E para que a gente tenha uma noção, diz Emmanuel, cada sistema solar tem vida de 15 bilhões de anos. Então Jesus Cristo, como Cristo, ele tem mais de 15 bilhões de anos. E a 4,5 bilhão é o governador do nosso planeta. Então a gente faz uma ponderação e chama uma reflexão profunda, é de que para quem que nós vamos dirigir as nossas súplicas? Se nós tivéssemos uma encruzilhada para seguir um caminho, para quem que nós pediríamos essa ajuda? Quem é que pode dizer para nós qual que é a atitude mais correta a ser seguida diante dessa diversidade, ou desse sistema, ou desse período que o nosso planeta está passando? E nós, por mais leais e fiéis que sejamos, às vezes nos esquecemos da grande importância que é a nossa ligação em prece, em pensamento com Jesus, o Cristo. E por isso que ele é Cristo. Porque ele sabe e tem dimensionamento de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos para evoluir. Então há de fazermos esta reflexão e começarmos a analisar quais são as nossas atitudes perante a este Cristo, perante a este irmão na afirmativa da doutrina espírita, que resolve, pelo amor infinito que tem, pela misericórdia divina que ele traz em seu coração, vir ao planeta Terra, se colocar num corpo físico para demonstrar para todos nós a maneira mais correta, mais rápida, não a mais fácil, não é a mais fácil. Para nós espíritas fica bem claro de que a doutrina espírita não é para pessoas que acham que vão evoluir mais facilmente, bem pelo contrário, é para assumir as responsabilidades, mas não se esquecer de que tem este amigo, de que tem este irmão. Então, neste livro, Boa Nova, Jesus, falei no mês passado, sobre João Batista, o precursor, ele fica no seu lar, mais ou menos aos 12 anos de idade, trabalhando com o seu pai até os 30 anos de idade. E daí começa no livro as primeiras pregações de Jesus. E aí Jesus, então, com 30 anos de idade, os primeiros dias de 30 anos de idade, ele sai de casa e vai se encontrar com João Batista, o precursor, primo de Jesus, para quem assistiu o mês passado a doutrinária que eu fiz, filho de Isabel, de Zacarias, Isabel, irmã de Maria, sua mãe. Ele vai perto do deserto da Judéia, perto da Arábia ali mais ou menos, se encontrar com João Batista. Imaginamos a conversa que eles tiveram, ao qual Jesus então, ficando alguns dias com ele, sai da Judéia e aí transita, passa por Jericó. Diz que Jericó era uma cidade, ou é uma cidade muito bonita,
com bastante verdes e águas puras. Ali ele permanece um pouco e vai até Jerusalém. Então Jesus chega em Jerusalém e ele senta nas escadas do templo de Jerusalém. E sentado nessa escada, diz Humberto de Campos nesse livro, de que Jesus está ali contemplando toda aquela natureza. É lógico de que ele também observava os transeuntes que por ali passavam. Mas diante disso vinha uma turma de sacerdotes e pensadores ociosos. Muitos deles não perceberam a presença de Jesus. Alguns até perceberam, mas não deram bola nenhuma. Mas Hanã, que era um dos sacerdotes, viu nos olhos de Jesus algo de diferente. Via na fisionomia do Nazareno algo que lhe chamou muita atenção. E ele então chega até Jesus e diz para ele: Nazareno, o que fazes em Jerusalém? E Jesus, olhando profundamente nos olhos de Hanã, diz: passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus. E Hanã, o sacerdote, meio debochado, irônico, diz a Jesus: o reino de Deus? E o que vens tu a saber sobre o que é o reino de Deus? E Jesus, sempre brando, sempre amoroso, olhando para Hanã, diz: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Era essa tarefa que Jesus vinha no planeta Terra, estabelecer para todos nós a implantação do reino de Deus nos nossos corações. E Hanã, olhando para a resposta firme de Jesus, disse a ele: mas por acaso, com quem tu contas para implantar tal tarefa tão difícil? Por um acaso você conhece algum príncipe? Alguém que possa te ajudar nessa tarefa? E Jesus olha para Hanã na simplicidade, mas na firmeza das palavras, porque era Cristo, e diz para ele: os meus colaboradores e companheiros hão de vir de todos os lugares. E Hanã, debochado, diz para ele: certamente que sim. Tolos e ignorantes têm por toda parte da terra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Nazareno. Por um acaso tu já viu alguma estátua formosa, bela, feita de lama ou de barro? Jesus, na reflexão profunda, no objetivo que ele trazia, diz Hanã: Hanã, não existe mármore mais forte e formoso do que o sentimento. E não existe cisel, talhadeira para trabalhar esse mármore mais forte do que a boa vontade. Hanã, já perturbado com as respostas de amor, de tolerância, de esclarecimento, olha para Jesus e indaga Jesus novamente. Já inquieto, Hanã diz para ele: por um acaso você conhece Roma ou Atenas? Jesus disse: eu conheço o amor e a verdade. Tem você, Nazareno, algum conhecimento das leis da corte provincial ou das leis do templo? Jesus olha continuando olhando para Hanã, diz a ele: eu conheço a vontade do meu Pai que está no céu. Hanã, perturbado, já convencido de que a conversa era com alguém que tinha uma superioridade acima do que ele jamais imaginaria,
ele sai sem se despedir de Jesus, atravessa a rua e se some. Jesus então continua o seu trabalho, a sua trajetória na implantação das primeiras tarefas a qual deveria de cumprir. Começava Jesus a pregação talvez mais transparente, mais convidativa para todos nós, trazida por Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, sobre o objetivo principal dos cristãos nessa era moderna. Que seja colocado em nossos corações a receptividade de Jesus na implantação, na colocação desse reino trazido por ele. O reino da boa nova, o reino do amor de Deus aos nossos corações. E nos chama a história das primeiras pregações de Jesus, com 30 anos de idade, de que nós devemos e temos que fazer a nossa parte dentro do contexto aonde estamos contidos, aonde estamos contidos, isso mesmo. Que nós então façamos essa reflexão do que Jesus propõe, obra divina nos nossos corações. E nenhuma obra divina, nenhuma transformação, ela é fácil. Nenhum processo de burilamento interno é fácil. Mas nós espíritas, que viemos com o compromisso de poder renovar os nossos votos, os nossos compromissos, os nossos sentimentos com Jesus, porque conhecemos a lei da reencarnação, porque conhecemos que trazemos esses compromissos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, sabemos que imploramos muitas vezes para poder resgatar, reparar, rever os amores de reencarnações passadas, trocando muitas vezes as posições dentro do lar. Ora, antigamente, em outras reencarnações, como pai, como mãe, hoje como filho, outras reencarnações como esposa, hoje como marido. Trazemos então esse compromisso assumido com Jesus de edificar nos nossos corações primeiro a boa nova trazida por Cristo, que diz categoricamente e afirmativamente: Ele é o caminho, é por Ele que nós temos que seguir, é objetivar em Jesus, esse que é Cristo, esse que tem essa evolução. O que é que eu preciso, Senhor, para mim sair dessa inércia, para mim sair do sofrimento ao qual muitas vezes eu mesmo me coloquei? Como diz Chico Xavier, ninguém tem o poder de nos desequilibrar quando a pessoa é equilibrada, mas o desequilibrado, por qualquer coisa por si só, já comete o desequilíbrio. Então Jesus vem dizer que os sentimentos dos nossos corações é muito mais forte do que um mármore. E que a boa vontade dessa transformação, ela é muito mais eficiente do que uma ferramenta. Sentimentos que trazemos dentro de nós. Quando perguntam sobre a nossa criação, na resposta do Livro dos Espíritos, diz que nós somos criados simples e ignorantes. Essa simplicidade é de não ter nenhum tipo de atavismos, de não ter nenhuma tendência ao mal, porque fomos criados nessa condição de evolução, de fazer o bem. E ignorante porque ignoramos tudo aquilo que nós encontraríamos pela frente. Mas a pergunta 621, se não me falha a memória, diz que os mandamentos, os 10 mandamentos, as 10 leis de Deus estão contidos nas nossas consciências. Seria o suficiente para aqueles que têm o sentimento
a boa vontade para evoluir. Talvez falte em nós ainda essa boa vontade de olhar Jesus com os olhos, não de Hanã, mas com os olhos desse mestre, desse amigo, que 24 horas está a nos cuidar, a nos olhar. Mas como ele muito bem entende a lei de livre-arbítrio dada por Deus, não interfere naqueles que não têm a boa vontade de seguir em frente. Jesus sabe, tem ciência, conhecimento, é Ele que pode nos ajudar. Mas será que nós pedimos ajuda para Jesus? Será que nós temos conhecimento desse mestre, desse amigo, desse irmão, desse governador do planeta Terra, que pode interferir junto de Deus porque tem a permissão, pois ele é Cristo. Cristo num processo de evolução de mais de 15 bilhões, sabe tudo o que nós necessitamos, mas precisa da nossa boa vontade. E aí, lembrando de Hanã, olharmos para ele com os olhos de quem pode edificar as nossas vidas. Meus amigos, minhas amigas, se o momento é dessa palavra que eu nem gosto de falar, há de nós fazermos uma reflexão do infinito amor de Jesus, da sua assistência espiritual no planeta ao qual ele é governador. Ou alguém ainda tem dúvida de que ele está sobre o comando e o controle disso tudo no planeta Terra? Alguém de nós duvida que a transição planetária ia ser caminhando na beira do mar, numa floresta encantadora como esta? Que nós iríamos reencarnar com o pai que a gente sempre sonhou? Ou com a mãe que a gente sempre quis? Que nós iríamos casar com o príncipe cantado? Ou com a bela adormecida? Que os nossos filhos reencarnariam como anjos? Que nunca teríamos dentro de casa discórdia? Que nós nunca passaríamos pela experiência da calúnia, da ofensa, do abandono, da traição? Que os nossos chefes iriam nos atender todos os dias como se fosse Jesus? A nós é dada a grande oportunidade de refazermos nessa reencarnação o compromisso com Jesus e com ele estabelecer, ó mestre e amigo, eis-me aqui. O Senhor tem consciência, o Senhor sabe das minhas dificuldades, mas realmente deve entender e saber de que não está fácil para mim. Se eu tenho que passar por isso, eu não quero que Jesus, que Deus, os bons espíritos passem por mim, mas necessito encarecidamente do seu apoio, do seu amor, da sua ajuda para poder superar esses obstáculos, refazendo esse intercâmbio sobre o objetivo principal, a eficiência da prece, que é ligar-nos a Deus. Todo pensamento que vai até Deus passa primeiramente por Jesus. E este que sabe e que nos ama, há de dar a nós, no momento certo, aquilo que nós temos merecimento. Mas, meus amigos e minhas amigas, se por acaso ainda, na atual idade que temos, no dia de hoje ainda não recebemos, talvez porque não tenhamos o amadurecimento psicológico proposta de Joana de Ângeles, porque há necessário termos esse amadurecimento para podermos entender o que fazer. Mas de repente não vai ser nessa reencarnação aquilo que a gente acha que precisa. Não é agora o momento da reflexão diante do que nós falávamos, do que Haroldo Dutra Dias nos trouxe, de fazermos essa reflexão: a quem que eu devo pedir ajuda? A quem que eu tenho que me ligar para poder sair
dessa tarefa, desse problema. Eu me cuido muito para as palavras que eu vou falar aqui às vezes, que eu tenho medo muito de ofender, e não é esse, nunca vai ser o meu objetivo para quem me conhece. Então hoje traz na Casa Espírita Allan Kardec os núcleos como se fossem estrelas espalhados na nossa cidade e na nossa região. Cada dessas estrelas entrando dentro dos nossos lares, iluminando todos os nossos aposentos, estabelecendo esse intercâmbio de Jesus. Faça uma experiência, um teste. Tire um pouco do seu tempo. Faça essa reflexão. Erga um pensamento edificante a Deus. Converse com Jesus, não com o Cristo que está lá em cima nos céus, mas o irmão que está do nosso lado a todo momento, esperando a nossa boa vontade de seguir em frente, porque Ele nunca vai nos erguer da onde nós nos colocarmos pela preguiça, pela falta de fé, pela inércia, pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pelo sentimento de vingança. Mudar o nosso pensamento, estabelecer essa sintonia com o Cristo, nos lembrarmos sempre de que Ele sempre está do nosso lado e que no momento oportuno, diante da nossa intimidade, da maneira que estivermos, com os olhos abertos, fechados, deitados, de pé, trabalhando, comendo, estudando, erguermos, fazermos uma sintonia com este Mestre. E quando menos espera, a resposta vem. Às vezes não vem por Ele, porque a gente não tem a capacidade de sintonizar com Ele ainda. É um exercício de estabelecer essa sintonia e ter certeza de que Ele ouve. Às vezes Ele manda um anjo da guarda, que pela dificuldade, pela correria, pela mágoa, pela tristeza, pela ansiedade, pela depressão, a gente também não ouve. Então eles permitem que pessoas reencarnadas, que é um dos objetivos da reencarnação, como missionário, como um dos co-criadores do planeta Terra, ajudar Jesus nessa transformação, vem alguém e nos diz, palavra com palavra, para que a gente ouça, às vezes numa doutrinária, numa outra religião, às vezes a mãe, o pai, uma avó, um vô, às vezes mais pesado um pouco, no meu caso, uma cunhada, uma nora, mas isso tudo é oportunidade divina nas nossas vidas. Muito obrigado pela atenção de todos. Me perdoe as palavras equivocadas, os erros gramaticais, e agradeço profundamente ao Lúcio, que hoje está presidente do Allan Kardec, casa que me acolhe há muitos anos, me dando a possibilidade da regeneração com o Cristo. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite a todos os nossos irmãos. Que bom mais uma vez estarmos juntos mentalmente. E como o irmão Everson disse, chega o momento de nós elevarmos o nosso pensamento ao nosso supremo governador deste mundo, o qual, juntamente com os seus irmãos luzeiros, estão à nossa disposição para nos ajudar, nos auxiliar, nos amparar, mas respeitam tremendamente o livre-arbítrio. As nossas escolhas, é nós que determinamos quem, quando, onde e por que acontecem. A intensidade do amor ocorre no nosso cotidiano. Sabemos que nem sempre estamos bem, mas nós temos a prece, a oração, o momento de nós nos dirigirmos ao Pai e conversarmos, pedirmos o auxílio, a ajuda, o esclarecimento, a coragem, a força que às vezes nos falta. Não vamos fraquejar, jamais, porque nós sabemos quem
está do nosso lado. Basta nós acreditarmos e termos a confiança. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Que nossas águas, durante esta prece, tenham sido fluidificadas, que todos os bálsamos, os medicamentos necessários e salutares estejam contidos nestas águas, que possamos sermos nós merecedores de tudo isso, pois nós confiamos e acreditamos. Agradeço a todos pelo momento. No próximo sábado estaremos aqui novamente às 19h30 com mais uma transmissão doutrinária. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.